Olá, queridos amigos e irmãos da Igreja Batista da Freguesia na Ilha. Aqui, pastor Rogério Belan, pastor desta igreja, tendo a alegria de trazer o Oração e Ação nessa terça-feira. Nós estamos tendo as nossas gravações, tendo a Oração e Ação na terça, quarta, quinta e sexta. Nós temos a da quarta com um enfoque no estudo bíblico e a da sexta com um enfoque no Oração e Ação Kids. E às quintas-feiras nós temos tido as mensagens sendo trazidas pelos jovens da nossa igreja. Que coisa boa! No domingo, às 10h30, nós temos o nosso culto matinal e depois às 19h30 o nosso culto em família. Você está convidado para todos esses cultos. Amigos, irmãos, vocês que participam de outras igrejas ou que têm outras religiões, não importa, mas que gostam de ouvir a palavra de Deus, acessem e são muito bem-vindos. Quero trazer alguns motivos de oração. Nós estaremos orando hoje pela Rogéria de nossa igreja, por questão de saúde. Rosicler pede oração pelos seus tios, por saúde. Há um amigo da igreja, Alexandre, que pede oração pelo seu casamento e pelo seu sustento. Há orações do Davi Batista, que agradece a Deus porque a sua fé está sendo revigorada pela palavra de Deus. O Ribeiro pede orações pelo Joselito e sua família, que é seu cunhado. Simone agradece pela recuperação da família. Silvio pede oração pelo Eric, seu amigo, hospitalizado também. Nós vamos estar orando também pelos nossos governantes, como nós sempre fazemos. E vamos estar orando pelos profissionais de saúde. Vamos orar inicialmente apenas para pedir a Deus a bênção sobre este momento em que estaremos compartilhando a palavra de Deus e logo depois vamos ver o texto de hoje, ok? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor por nós. Quero suplicar, Senhor, que o Senhor me capacite, que o Senhor me unja com o teu Santo Espírito para trazer a palavra que seja a palavra da tua vontade. E abençoa também aqueles que estão nos ouvindo, que sejam abençoados pelo Espírito Santo de Deus, tendo discernimento desta palavra, Pai. Tudo isso te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, quero tratar com vocês hoje um assunto bastante interessante e presente na vida de todos nós. O nosso sermão de hoje tem o seguinte título: De mãos dadas. Essa questão de dar as mãos, ela tem muito significado, né? Muito significado. Eu lembro sempre do pastor Joed Venturini. Ele foi missionário na Guiné-Bissau por muitos anos, ele lá esteve com sua família. Hoje ele está pastoreando uma igreja em Lisboa. E ele conta que quando chegou naquele país, muitos anos atrás, ele começou a fazer contato com as pessoas dali. Eram pessoas nativas daquele lugar, com seus costumes próprios, e ele começou a empreender o seu trabalho missionário. Logo ele fez um amigo entre as pessoas da região, e quando ele foi um dia andar na rua com esse seu amigo, era um homem corpulento, forte, pele negra, ele simplesmente pegou a mão do Joed e começou a andar de mão dada com o Joed no meio das ruas, lá na Guiné-Bissau. Porque era um costume daquele lugar, homens que fossem amigos andarem de mãos dadas. Ele primeiro estranhou aquilo, mas depois percebeu que era uma forma daquele homem declarar que ele já o considerava como um amigo. Andar de mãos dadas. Dar as mãos pode significar amar, pode significar estar de acordo, pode significar perdão, solidariedade, pode também ser um ato de guiar outra pessoa, dar a mão para guiar outra pessoa ou ajudar outra pessoa. Dar as mãos sugere amizade.
E como é importante ter amigos. Ter amigos. Ter amigos nesse tempo. Veja, nós estamos aí já há mais de 2 meses confinados, mas como é bom quando a gente pode lembrar de um amigo. Ou quando a gente pode dar um zap, mandar um zap para um amigo e receber um zap ou um telefonema. Amigo, que coisa importante é nesse momento difícil ter amigos, desfrutar da amizade. Há uma técnica entre os militares que fazem aqueles cursos de sobrevivência na selva, e lá eles usam alguns dispositivos de visão noturna para andar no meio da selva, uma vez que não há luz alguma. E normalmente é assim, aquele militar que vai à frente põe aquele dispositivo e ele então consegue ver, mesmo que à noite, o suficiente para se orientar. E os outros amigos deles, colegas da tropa ou do grupo militar que está ali, vão cada um segurando no outro e segurando no outro, fazendo aquela fila indiana, e é aquele dar as mãos ou segurar um no outro que vai permitir a todos eles serem guiados e não se perderem. Dar as mãos, dar as mãos. Mas há também, dentro dessa visão de dar as mãos para salvar, um amigo do qual nós não podemos esquecer, que é Jesus. Jesus deu as mãos e os pés e o corpo e a vida para nos salvar naquela cruz. E hoje eu quero convidar você a que nós leamos um texto em que Jesus dá as mãos para alguém. Você pode abrir a sua Bíblia em Marcos 8. Nós vamos ler do versículo 22 ao versículo 26. Marcos 8, de 22 a 26. Ok? Prontos? Então vamos lá. Vou ler o texto, você me acompanha ou na sua Bíblia ou no seu smartphone. O texto diz assim: Então chegaram a Betsaida, e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou: Vês alguma coisa? E este, recobrando a vista, respondeu: Eu vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres ainda na aldeia. Muito bem, Jesus estava ali na região da Palestina, como passou a maioria da sua vida, em Betsaida, que fica mais ao norte da Palestina, e Jesus tem então um encontro com um homem cego. É interessante observar que a cegueira naquela sociedade, naquele lugar, naquela época, tinha um local de grande proliferação. Por quê? Era um local de grande incidência de sol e dos reflexos do sol. Era um lugar de muita poeira, um local de higiene extremamente deficiente. Era um local também em que os remédios eram muito rústicos, eram muito primitivos e muito poucos. Você vê que naquela situação havia o uso de remédios como, por exemplo, o fel dos peixes. Aquela bolsinha que é a vesícula que fica ali perto do fígado, aquela bolsinha, o fel, a bile do peixe era derramada nos olhos dos cegos como se tivesse alguma propriedade curativa. A saliva era muito usada também como um medicamento disponível. O lodo
O lodo também era utilizado como medicamento. Havia uma cidade, a Laodiceia, que produzia um certo colírio e tinha uma certa fama na região, mas era também um remédio rudimentar. E era interessante observar também quais eram as razões pelas quais as pessoas imaginavam que uma pessoa seria cega. Normalmente havia uma visão de que quem fosse cego era cego por causa do seu pecado ou do pecado dos seus pais. Era assim que eles criam. Por exemplo, cria-se naquela época que um mau juiz, alguém que desse sentenças viciadas, ficaria cego. Era um sentimento daquela época. Se isso fosse verdade, nós teríamos intensos e múltiplos casos de cegueira na nossa justiça, lamentavelmente. Mas havia também um hábito estranho que, quando alguém passava por um cego naquela época, dizia a seguinte frase: bendito seja o juiz verdadeiro, fazendo uma alusão ao justo juiz que é Deus e fazendo também uma alusão ao cego que teria dito algo mentiroso. Muito bem, os cegos eram bastante excluídos naquela sociedade. Jesus, no encontro com aquele cego, ele nos ensina alguma coisa. Aquele encontro nos dá alguns ensinamentos e eu gostaria de tratá-los com você. Veja o que está posto aí no versículo 22 de Marcos 8. Diz assim: então, chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Logicamente, os cegos não tinham condição de andar sozinhos por aquelas terras. Se aquele homem cego foi até Jesus, onde ele estava, sempre cercado de multidões, isso aconteceu porque aquele cego teve quem o levasse. Havia ali pessoas amigas daquele cego que levaram. O texto diz que eram vários. O texto diz trouxeram. Ou seja, havia pelo menos 2 ou mais amigos daquele cego que foram levar o cego ali. O texto deixa claro também que aqueles amigos, e eram vários, que levaram o cego, eram pessoas completamente desinteressadas. O interesse era ajudar, porque os cegos eram uma parcela da sociedade que não gerava dinheiro, não gerava ganho. Os cegos normalmente naquela sociedade viviam uma situação de miserabilidade, de mendicância. Então eram pessoas completamente desinteressadas. Eram pessoas humildes. O texto diz que aqueles amigos do cego levaram o cego até ali e rogaram a Jesus que curasse. Eles foram humildes, eles rogaram, possivelmente se ajoelharam, se prostraram diante de Jesus. E é também claro que eram pessoas que tinham fé, tanto que eles dizem: se o Senhor o tocar, toque nele, para que ele seja curado. Eram homens bons. Quando um amigo nosso, um amigo de alguém está numa situação de escuridão, se aquele que está com ele é realmente amigo, vai pretender ajudá-lo. E foi isso que nós vimos. Amigos que levaram, amigos que rogaram, amigos que creram, amigos desinteressados, que entenderam que era seu dever, privilégio, honra até ajudar o seu amigo. Isso deve nos trazer uma reflexão. Como é importante que nós sejamos amigos e que nós tenhamos amigos. E que nós sejamos também pessoas que ajam de forma a angariar o amor. E a maneira mais fácil de você angariar o amor é agir com amor também. Aqueles amigos eram bastante interessantes. Muito bem. Se era tão importante, foi tão importante ver
os amigos ali ajudando aquele homem. Agora nós vamos ver Jesus ajudando aquele homem. Versículo 23 diz assim: Jesus, tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Bom, Jesus estendeu a mão. Primeira coisa que Jesus fez, estendeu a mão para aquele homem. Aquele homem passou das mãos dos seus amigos para as mãos de Jesus. Jesus lhes estende a mão, e é interessante observar que nós não estamos falando de um personagem qualquer, mas de Jesus, o Filho do Deus Altíssimo, o próprio Deus encarnado. E esse Jesus simplesmente estende a mão. Isso nos leva a uma conclusão ou a várias conclusões. Primeiro, que mesmo Deus sendo todo-poderoso, onipotente, onisciente, onipresente, mesmo Jesus sendo o Filho de Deus, o escolhido, aquele que Colossenses vai dizer para quem e por quem tudo foi feito, Ele é capaz de estender a mão para gente como eu, para gente como você, para um cego, estender a sua mão. É um Deus forte, é um Deus cósmico, é um Deus trovejante, mas é o Deus que dá a mão. Ele dá a mão para a gente. Jesus, num determinado momento dos evangelhos, vai dizer assim: eu sou a luz do mundo. Jesus diz isso. Mas esse mesmo Jesus que é a luz do mundo é aquele que pega pela mão aqueles que não têm luz. Então, como é importante ter um amigo humano ou amigos humanos, como é importante ter Jesus como nosso amigo. E é interessante então que Jesus leva aquele cego para fora da aldeia. Nós vimos Jesus fazendo tantos milagres, as multidões rodeando Jesus para todo lado, interessadas nos milagres, querendo ver show. Muitas vezes nós vemos isso na Bíblia. Jesus sempre foge desse aspecto midiático quase dos seus milagres. Jesus pega aquele homem e Jesus leva para fora da aldeia. Jesus não quis evidências, Jesus não quis holofotes, Jesus não quis ser milagreiro. Jesus resolveu dar atenção individual a um homem cego, a um pária daquela sociedade. Jesus é amigo. Jesus é amigo. Jesus então vai fazer o seguinte: o texto mostra que Jesus vai aplicar naquele homem a medicina natural daquele tempo. É porque a gente vê Jesus passando saliva nos olhos do cego e a gente fica pensando, é uma criação de Jesus esse negócio de passar saliva? Não, era uma tentativa de medicamento comum naquela época para os cegos. E Jesus aplica aquela medicina daquele tempo, a medicina que havia disponível ali. E o texto diz que depois de aplicar aquele medicamento, que é o medicamento da saliva, nos olhos daquele homem, ele faz uma pergunta: vês alguma coisa? Como quem pergunta assim, esse remédio humano, esse remédio físico, ele foi capaz de curar você? Né? Os recursos humanos são capazes de resolver o seu problema? É como se ele tivesse perguntado isso. E aí o versículo 24 vai nos dizer o seguinte: este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Isso significa que aquele homem, depois da aplicação daquela saliva nos seus olhos ressecados, ele conseguiu ver algum vulto, ele conseguiu ver vultos. Ele não discernia bem, não compreendia bem o que via. Ele continuava completamente dependente, na realidade, continuava cego, apenas vendo alguns vultos, insuficiente, deficiente visual, permaneceu naquela situação.
E embora Jesus estivesse ali na frente dele, pelo jeito eles estavam sozinhos, uma vez que Jesus o tirou de dentro da cidade, ele olhou e disse assim: vejo homens, vejo homens. Embora estivesse à frente dele Jesus, o Filho de Deus, o homem Deus, ele viu apenas homens. Aquele homem jogou toda a sua esperança na ciência humana, no remédio local, possível, contemporâneo. Bom, é importante que a gente pense nessa questão da ciência também, da disponibilidade da ciência. A ciência é maravilhosa, é verdade, a ciência é maravilhosa, não mais o fel dos peixes, não mais a saliva, não mais o lodo, mas hoje olhos são curados com laser. Olha, laser. A nanomedicina é uma realidade, os grandes tomógrafos, as cintilografias e tantas outras formas de tecnologia. Mas essa ciência disponível, queridos, talvez ela seja suficiente para proporcionar uma cura física em algum momento. Mas essa grande ciência, ela não é capaz de curar as dores da alma, não é capaz de curar as nossas dúvidas, não é capaz de criar as crises existenciais, não é capaz de sanar as dúvidas sobre a nossa eternidade. Se uma pessoa vive em escuridão espiritual, e há tantas que vivem em escuridão espiritual, a ciência talvez possa mostrar vultos, alguns vultos, mas ela não vai ser capaz de curar a deficiência da alma. Se alguém perguntar, você está vendo? Talvez tudo que você possa dizer é: eu estou vendo apenas os homens. O mundo ao alcance do toque de um botão. Mas o mundo físico, apenas o mundo físico. Muito bem, é importante que a gente pense então o quanto aquele cego também foi capaz de transpor barreiras para chegar até ali. Já pensou nisso? Olha, ele teve que transpor muitas barreiras. A primeira barreira que ele teve que transpor para chegar até Jesus foi transpor as barreiras dele mesmo. A sua vergonha, as suas limitações, o seu medo, a sua insegurança, a sua própria incredulidade na possibilidade de curar a sua cegueira. Ele conseguiu transpor muitas barreiras pessoais para chegar até Jesus. E isso acontece conosco também. Muitas vezes nós temos a oportunidade de chegar até Jesus, a oportunidade de receber Jesus na nossa vida, de considerar que Jesus é a solução para a nossa cegueira espiritual e encontrar vida, mas há barreiras a serem transpostas, muitas barreiras. A barreira da incredulidade, a barreira das tradições, a barreira do que é que o outro vai dizer, a barreira dos desejos que eu tenho sobre mim mesmo, dos quais eu não quero deixar, há vícios, há tantas coisas. Aquele homem começou a transpor primeiro as suas barreiras pessoais. Depois ele tinha que ter alguém que o conduzisse. Ele precisava de alguém que o conduzisse e venceu a barreira daqueles que poderiam ajudá-lo, aconselhar, levá-lo, indicar o lugar, conduzi-lo pela mão. E ele conseguiu transpor isso também. Ele tinha amigos que conduziram aquele homem a Jesus. Nós somos desafiados a que sejamos esses amigos que conduzem muitas pessoas a Jesus. Nós estamos vivendo um momento em que, sem dúvida nenhuma, a grande maioria da sociedade está vivendo dúvidas, incertezas, o que será do meu dia amanhã. Se há sede espiritual na humanidade, ela se acentuou nesses dias. Pregar o Evangelho, testemunhar do Evangelho é urgentíssimo. É pegar na mão essas pessoas e conduzi-las até Jesus. Mas aquele homem teve que, além de conseguir quem o levasse,
ele teve que transpor a barreira da multidão. Havia grandes multidões que envolviam Jesus. Nós temos notícias de multidões que chegam a mais de 10 mil pessoas que envolviam Jesus. Você imagine a dificuldade de transpor uma multidão ensandecida para chegar até o centro dessa multidão, onde estava Jesus. E ele conseguiu transpor essa multidão. E ali, naquele lugar, Jesus lhe deu a mão. Ele recebeu o remédio, mas ainda continuava cego, porque ainda não havia sido completada a obra de Jesus. Vamos ver essa obra se completando? Versículo 25. Então, novamente, lhe pôs as mãos nos olhos. Agora Jesus põe a mão nos olhos. E ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. Na vida daquele cego, tudo já havia falhado no passado. Mas aquele toque de Jesus, o toque do Jesus, o Filho de Deus, daquele que é o médico de todos os médicos, aquele toque curou aquele homem. A luz entrou pelos seus olhos, ela foi conduzida, aqueles impulsos, pelos seus nervos ópticos, chegou ao seu cérebro, ele distinguiu e viu tudo, ele viu tudo. Sabe, não há visão sem luz física. Se for retirada toda a luz, por melhor que seja o seu olho direito, por melhor que seja o seu olho esquerdo, você não vai ver nada. Porque para que haja visão, há que haver luz. E Jesus diz, eu sou a luz do mundo. A conclusão de tudo isso é que viver sem Jesus é como viver sem luz. Mesmo que você tenha potencialmente visão, você tenha potencialmente meios de enxergar, mas sem a luz de Jesus você não enxerga o caminho para o céu. Jesus, num determinado momento da vida, diz assim, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim, se não for conduzido pela mão por mim. Sem Jesus é estar em trevas, cego. Quando a gente pode pegar nas mãos de Jesus, de forma carinhosa, crer nele, quando a gente se arrepende dos nossos pecados, dos nossos erros passados, isso é como ter a luz de Jesus e enxergar a eternidade da nossa salvação e da nossa alma. Talvez alguém diga assim, mas pastor, isso é tudo muito complicado. Como é que é isso de aceitar Jesus? Eu não sou teólogo, como é que eu vou entender isso? Olha, há coisas que, embora pareçam complexas, são simples. Por exemplo, se eu perguntar para você, ou se alguém perguntar para mim, como é que é uma hidroelétrica? Me explique tudo sobre uma hidroelétrica. A gente sabe que lá tem turbinas que são tocadas pela força da água, a queda d'água, mas como é que é isso? Me explica tecnicamente. Se alguém perguntar isso para você ou para mim, não vamos saber explicar. Mas uma coisa a gente sabe, que quando a gente chega à noite em casa, e a nossa casa está no escuro, a gente abre a porta, destranca, a gente põe a mão assim do lado, ali tem um interruptor, é um switch, e a gente vai lá naquele switch e aperta o botão. E aí na mesma hora acende a luz, e a gente que estava na escuridão, agora passou a estar num local iluminado. A salvação é assim. Talvez um dia a gente vá compreender mais detalhes teológicos, mais detalhes complexos, mas a verdade é o seguinte, se você se arrepende dos seus pecados e você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, é como alguém que toca o botão de acender a luz e a luz de Jesus se abre na sua vida, porque Ele é a luz do mundo.
Que coisa maravilhosa é ter amigos. Que coisa maravilhosa é ter Jesus como seu amigo. Atos 16, versículos 30 e 31, diz assim que quem crê em Jesus tem a luz. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Deus abençoe você. Seja amigo de alguém. Tenha amigos. Conduza seus amigos para a luz de Jesus. E se você não tem ainda Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se você não tem certeza da sua vida eterna, segure a mão de Jesus. Creia em Jesus como seu Salvador. Ele é a luz do mundo. Amém? Podemos orar juntos? Feche seus olhos, vamos orar. Feche seus olhos, baixe sua cabeça, nós vamos estar orando juntos. Meu Deus querido, nós estamos na Tua presença, pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelas nossas limitações. O meu pedido é que o Senhor nos ensine a que sejamos pessoas melhores para Te servir melhor também. Nós somos tão dependentes da Tua graça. Meu Pai, eu não sei aonde essa mensagem vai, mas é possível que chegue à mente e ao coração de pessoas, aos olhos de pessoas que estão vivendo um momento de aflição, de incerteza, de insegurança, necessitando de amigos. Senhor Deus, que o Senhor ponha homens e mulheres boas ao lado dessas pessoas, para que elas possam ser consoladas, bem aconselhadas, e como fizeram aqueles amigos daquele cego, que sejam pessoas boas, pessoas humildes, pessoas de fé, pessoas desinteressadas, pessoas que sejam amigas e conduzam aqueles que carecem tanto para, Senhor, uma boa decisão na sua vida ao lado de Jesus. Mas também suplicamos que o Teu Espírito Santo toque na mente e no coração delas, que elas possam se arrepender dos seus pecados e possam receber Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, receber o Jesus que é a luz do mundo. Saiam de toda treva espiritual e possam, Senhor, ter a certeza de que terão vida eterna no céu, Senhor, porque só o Teu Filho Jesus é o caminho, é a verdade e a vida, Pai. Ninguém vai até o Deus Pai sem passar por Jesus. Senhor Deus, quero suplicar agora que o Senhor abençoe os dirigentes da nossa pátria. Meu Pai, nós estamos carecendo da Tua ação sobre os nossos governantes. Dê a eles sabedoria, bom senso, Senhor, integridade, Senhor. Retira, Senhor, toda ambição de corrupção que tantas vezes, Senhor, seduz homens e mulheres. Abençoa os nossos governantes, eu te peço. Senhor Deus, dá sabedoria, sustenta, encoraja os bons, Senhor, eu te suplico. Mantém os bons. E eu te suplico que o Senhor fale ao coração e à mente dos maus, que estão também, alguns, em situações de poder, Senhor. E transforma-os, Senhor. E se não aceitarem serem transformados por Ti, retira-os, Senhor, eu te suplico. Que nós possamos experimentar dias melhores. Contamos com o Teu amor, a Tua misericórdia, a Tua graça sobre o nosso país. Abençoa também, eu te peço, todos os pedidos que foram feitos aqui. Senhor, traz alívio às enfermidades, Senhor. Traz cura, Senhor, eu te suplico. Tem misericórdia, tantos já foram curados e eu quero te agradecer por isso. Que nós possamos viver dias melhores, Senhor. Não permite que, de forma nenhuma, o mal, Senhor, use essa situação, mas que nós possamos ver se concretizar a Tua palavra que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam e vivem segundo o Teu propósito. Nós nos entregamos completamente nas Tuas mãos, ainda pedindo a Tua proteção sobre os profissionais de saúde, Senhor, do nosso país, do mundo, Senhor. Tem misericórdia deles. Que a Tua proteção recaia sobre eles. Tudo isso eu te peço e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos,
Uma alegria estar com vocês. Amanhã, quarta-feira, nós estaremos com nossa oração e ação, estudo bíblico. Estaremos continuando o estudo do Evangelho de João, às 19h30, amanhã, quarta-feira. Até lá, Deus abençoe você.